Salve pessoal, tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma novidade que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu para a história então? Big Rojin é o filho mais novo de uma renomada família de espadachins, mas não possui talento algum para a esgrima, nem uma aura impressionante. Desonrado por sua própria família e morto, ele renasce como um dono de uma espada mágica. Seu único objetivo é a destruição de sua própria família. Coitado praticamente nasceu numa família de espadachins lendários, mas tinha um pequeno problema. Ele era um desastre com espadas. Sem talento, sem aura, só vergonha alheia. A família dele nem pensou duas vezes antes de chutá-lo para escanteio e ainda mataram o coitado. Mas adivinha só? O cara reencarnou com espada mágica e agora tem um único objetivo: botar essa família no chão. Se antes ele era o patinho feio da casa, agora virou o pesadelo deles. Devido às fissuras ocorrendo ao redor do mundo, não havia mais lugar que fosse seguro. Para salvar a humanidade das fissuras, a recém-criada Associação de Usuários de Habilidades tornou-se a líder mundial. Para obter riqueza e honra, muitas famílias foram formadas para trabalhar com a associação e essas famílias produziram caçadores. No entanto, famílias que desejavam apenas poder começarem a aparecer. Dentre essas famílias, a pior de todas elas, aparentemente, é a do protagonista. E logo é mostrado para a gente um belo exemplo do motivo que ele considera a sua própria família a pior delas. E nessa cena tinha um velho que parecia ser um ancião da família, perguntando para todos qual era o lema da família da espada divina: a família bem. Várias pessoas respondem gritando empolgadamente que é a força acima de tudo e obedecer às ordens acima de tudo. Um sistema bem rigoroso, eu diria. E o protagonista nessa situação estava sendo humilhado por alguns membros dessa família que o atormentavam bastante por estar numa situação assim. Um deles dizia que o protagonista deveria se envergonhar de si mesmo, já que faz parte da família Bake da espada divina. O protagonista responde dizendo exatamente as mesmas coisas que escutamos anteriormente. E o cara então, depois de escutar, pega um documento e fala que, como ele já conhecia bem esse lema, explica que também entenderia o que significa esse documento na sua mão. Estava escrito nesse documento uma ordem de expulsão da família da espada divina, a família Bake. O protagonista foi considerado sem talento suficiente para fazer parte da família Bake da espada divina, e ordenam que ele seja expulso da família, e as condições de expulsão eram a remoção das veias do braço direito e da aura do coração. Esse cara explica que o patriarca aprovou a sua expulsão e falou que o lixo não tem valor para a família, não deve ficar aqui. Começa a xingar o coitado, mas ainda chamando ele de lixo, imprestável e sem talento. Como ele não tem lugar na família Bake da espada divina, comenta também que há apenas 3 pessoas que não aprovam a sua expulsão. Prossegue falando que o pai, o patriarca, especificamente aprovou isso ele mesmo. O mesmo pai que o protagonista adorava. E essa peça boa também fala que é claro que ele perguntou se poderia entregar o formulário da ordem pessoalmente. Então relembra que foi por isso que disse para ele que tolos sem talento como protagonista deveriam trabalhar nas ruas e não conseguia entender o sentido de treinar com eles. E ainda por cima tem 24 anos e mal chegou ao ranking 1 como espadachim. E pergunta para o protagonista se ele sabe quando ele conseguiu atingir esse rank. E fala para o protagonista que tinha 14 anos quando conseguiu. Um amostramento bem típico de um Mauricinho arrogante. Depois desse discurso patético, bate as mãos sinalizando para os outros que estavam com ele começarem a ação. Nesse exato momento, o protagonista estava sendo agarrado por aquelas pessoas que estavam lá e tenta perguntar o que estavam tentando fazer com ele. O protagonista claramente não estava nada contente com o que estava acontecendo e tenta lutar até o final para conseguir se soltar dos caras. O cara então falou para o protagonista que se ele continuasse mexendo assim, pode ser que eles escorreguem e acabem errando e não tinha escolha, já que tinham que pegar de volta o que a família deu. O protagonista não entende sobre essa parte do que a família deu para ele e o cara explica que tem 2 condições para a expulsão: remover as veias do braço direito que ele usa para manejar a espada e queimar a aura de seu coração. E aí que o bagulho ficou mais louco. O protagonista tenta se soltar desses caras, alegando que tentou fazer de tudo para conseguir melhorar suas habilidades e honrar o nome da família. E mesmo que eles o tratassem como lixo e mesmo sem ter nenhum talento, ele se esforçou muito. Se esforçou mais do que qualquer um ali. Mas infelizmente sua luta não serviu de muita coisa. E agora ele foi jogado no chão e um dos caras começa a fortificar a sua mão direita, dizendo que não poderiam deixar pessoas de fora fazerem escândalo. E fala para o protagonista que estavam apenas fazendo exatamente o que ordenaram e pede para ele não odiar eles tanto assim. Então o processo de extração começa. E de primeira removem a aura de seu coração, o que demonstrou ser um processo não agradável. Confesso que vi isso aqui de olhos fechados. Um ano depois, agora estamos em uma cidade completamente
completamente destruída e em caos com vários monstros correndo atrás de humanos e acabando com esse como se fossem apenas formigas. Um ano depois de ser expulso da família Bake da Espada Divina, o que o protagonista achou que não poderia ficar pior, continua a ficar mais horrível ainda. E não, isso momento. Era apenas mais um dia passando o tempo como um perdedor nos becos e uma fissura maior do que jamais tinha sido vista. Apareceu nos céus da Coreia uma catástrofe que nem sequer a associação dos usuários de habilidade ou de prever, e no meio dessas pessoas que estavam fugindo dos monstros sedentos por sangue estava o nosso querido protagonista estando mais uma vez em uma situação nada legal. Mas nesse momento o que ele tinha que manter em mente é que era melhor fugir antes que algo aconteça com ele novamente. E enquanto ele corria dali, foi pego de surpresa com um grande fedor na sua frente e se depara com várias pessoas mortas, completamente acabadas no chão. E nesse momento tudo que ele consegue se questionar é o motivo desse beco que ele escolheu acabar cedo logo o que estava cheio de corpos. E para sua surpresa maior ainda, acaba se deparando com a criatura completamente gigante atrás dele. O famoso ogro gigante. Nesse momento ele consegue olhar para a criatura e reclamar que sai uma entidade especial de dentro daquela fissura. E o monstro logo de imediato ataca o protagonista como se estivesse batendo em uma formiga. Porém ele consegue desviar e perceber o tamanho do poder que um ogro gigante tem na vida real. E se questiona se ao menos consegue sobreviver até que a associação chegue no estado em que ele está. E então ele pega uma barra de ferro que estava perto de seu pé e começa a se questionar sobre as possibilidades que ele tinha nesse momento. Mesmo que ele tente correr, não vai demorar até que essa criatura o alcance, então tudo que ele tinha fazendo naquele momento era lutar até o final. Tem muita opção não, coitado. Nesse momento o protagonista acaba percebendo que sem as vias de seu braço e sem a sua aura, não vai conseguir matar uma criatura desse tamanho. E a única coisa que ele pode fazer é sobreviver até que a associação chegue. Ele finalmente consegue avançar para cima da criatura e consegue desviar de bastante ataques dessa criatura, que para ser bem franco, se apenas um desses ataques acertasse, nem se o coitado provavelmente ia de F. Mas não poderia morrer assim, ainda tinha que se vingar da família Bake da Espada Divina. E assim que consegue se esquivar de um dos ataques, pula novamente em sua direção. Cada vez que ele conseguia se aproximar, mais ainda da criatura falava para si próprio que não poderia morrer assim. Dessa vez ele finalmente conseguiu alcançar a altura da cabeça do monstro. E enquanto se lembrava das outras pessoas de sua família, falando coisas que ele não queria escutar, a memória do Bake Hojong viu a sua cabeça dizendo que ele foi expulso da família e as palavras usadas para dizer que não tinha um lugar dentro daquela família que ele passou a vida toda servindo. Ele não sabia dizer se a força das suas mãos era por causa das suas veias cortadas ou por causa da vergonha repentina que sentiu por tudo isso. No entanto, no momento que a fera começou a esmagar o seu crânio, ele já tinha um desejo em sua mente. Mesmo antes, se ele tivesse recebido uma única chance, em um piscar de olhos, ele acabou se deparando com o sistema dando bastante detalhes sobre algumas habilidades e detalhes sobre ele, e agora ele recebeu o título proprietário da espada mágica. Quando abre seus olhos, percebe que estava em um quarto totalmente diferente do que esperava e fica extremamente chocado, já que ele deveria ter morrido para aquele ogro anteriormente. Surprise, motherfucker! O protagonista nesse momento fica se questionando repetidamente se ele estava sonhando nesse momento, já que não conseguia entender o que estava acontecendo à sua frente. Então ele dá uma olhada para conferir as feridas de quando as suas artérias foram cortadas e percebe que nenhuma delas estavam ali. Mas acaba ficando mais surpreso ainda quando percebe que o quarto que ele estava nesse momento era o mesmo que ele ficava na casa da família Bake, da Espada Divina. Não é só isso, ele conseguia sentir de leve o poder nas suas veias e a aura. Foi então que, para dar uma descontraída nesse momento de pensamentos profundos no seu celular, toca um alarme. E quando ele olhar atentamente para a tela do celular, percebe que estava no ano de 2020. Isso significa que ele voltou para 10 anos atrás. Se fosse o nosso mundo, não seria uma notícia tão agradável assim não, viu? Ele começa a rir sozinho, mas percebe que isso não era nem engraçado, já que no final das contas ele acabou voltando para a família Bake da Espada Divina, a mesma que tirou tudo que ele tinha, e foi nesse momento que ele perdeu tudo. Começa a chorar perguntando por que tinha que ser assim. Ele começa a bater no seu próprio rosto para tentar recuperar a consciência, já que ele, de todo modo, ele acabou voltando para lá
e não tem como nada disso que está acontecendo na sua frente ser apenas um sonho, já que ele conseguia sentir tudo ao seu redor. Foi então que uma pessoa aparece atrás dele perguntando se ele estava batendo no próprio rosto, que nem um maluco. E ao se virar para trás, ele acaba se deparando com uma cópia do Wesley Safadão, e pergunta se agora ele conseguiu olhar para ele. Essa figura misteriosa, com aparência bastante familiar para a gente, começa a falar que dessa vez o seu mestre é uma criancinha sem experiência, mas não se importava muito com quem quer que ele fosse, já que o contrato acabou de ter sido estabelecido, ou então é melhor se apresentarem. E o nome dessa lenda é Blackstone. Blackstone fala para o protagonista que ele é a melhor espada mágica a que derrubou o mundo humano. E tudo que o protagonista conseguiu pensar nesse momento é que ele tinha a certeza absoluta de que não tinha nenhuma pessoa ali perto dele agora há pouco. E ele ainda em estado de choque não conseguia absorver muito bem essas coisas como espada mágica ou algo do tipo contrato, já que ele nunca se envolveu em algo desse tipo e ainda não conseguiu acreditar que estava no ano de 2020, já que ele pensou que estava morto e agora estava completamente confuso, já que não sabia o que estava rolando. Blackstone fala para o protagonista que normalmente eles jogam pedras, mas esse mestre é bem calmo, prossegue falando que parece que a sua cabeça está ok, então vamos continuar a conversa. Ele explica para o protagonista que as suas almas foram conectadas por causa do contrato da espada mágica, e ele acabou se tornando seu mestre e era responsável pelo seu crescimento, e pede para ele tentar falar a janela de status. Já tá quase parecendo um episódio da Dona Aventureira. O protagonista nesse momento consegue absorver algumas das informações e pergunta novamente sobre a última coisa que ele falou. Esse cara tenta falar sobre o contrato da espada mágica, mas o protagonista interrompe dizendo que não era isso. Ele aí tenta falar sobre esse responsável pelo seu crescimento, e o protagonista fala que foi exatamente depois disso. Então ele se lembra sobre a janela de status, e o protagonista começa a sair de perto dele, reclamando para si próprio que devia estar sonhando. Blackstone pergunta para o protagonista o que ele estava fazendo nesse momento, e principalmente se ele entendeu o que ele acabou de dizer. O protagonista nesse momento pensa que talvez seja parecido com aqueles flashbacks antes de morrer, mas mesmo assim não se lembrava de algo desse tipo nas suas memórias. O protagonista nesse momento fala que o Baek Hojong é ótimo, já que conseguiu pegar uma pessoa aleatória e fazer ela atuar assim para pegar uma peça nele sobre espadas mágicas e contratos. Blackstone nesse momento fala para o protagonista que ele não era humano, mas não era como se ele não estivesse esperando por esse tipo de reação, já que ele provavelmente deveria achar que tudo isso que estava acontecendo era um absurdo, e insiste mais uma vez para o protagonista falar a janela de status para ele entender tudo o que estava acontecendo. O protagonista ainda continua bastante teimoso sobre essa ideia e pergunta sobre o que ele entenderia e questiona se ele era um idiota e que acabou de ser enganado pelo Baek Hojong de novo. Blackstone, quando escuta o nome dele, começa a mostrar uma aura sinistra e pergunta se ele era desse cara que o protagonista tem medo, o próprio diabo dele praticamente. Blackstone, ao perceber a surpresa do protagonista, pergunta se a pessoa que ele quer que pague pela sua vergonha e a pessoa que ele quer superar a todo custo é o Baek Hojong. Se ele for, ele pode ajudar com isso. O protagonista pergunta se isso era possível mesmo e ele responde dizendo que é claro, já que ninguém será capaz de superá-la, e foi basicamente por isso que o contrato foi feito entre eles. Mas há somente uma condição e ele tem que confiar nele. Tudo que o protagonista consegue pensar nesse momento é se esse cara na sua frente estava falando a verdade. Mas o fato dele ter voltado tanto tempo assim no passado realmente não fazia sentido, mas mesmo assim acabou acontecendo, e esse tipo de chance é algo que ele precisa desesperadamente agarrar com tudo que tinha. Então começa a se lembrar das memórias traumatizantes que ele acabou de ter no futuro com os membros patéticos da sua família que fazem todo tipo de abusos com ele. Nesse momento ele sabia que essa é a sua oportunidade de se vingar da família Baek da espada divina. O protagonista fala para Blackstone que não acredita completamente em tudo que ele está dizendo, mas se ele puder o levar até onde ele quer, vai confiar nele até o fim. Isso já era o suficiente para ele. Foi nesse momento que o protagonista chamou ele pela sua janela de status e acabou se deparando com um grande sistema na sua frente, e dando algumas informações básicas sobre ele, que iam do seu nome até alguns detalhes mais específicos dele, como seu título de dono da espada mágica. O protagonista, quando se depara com isso, me dá uma olhada nas suas partes de atributos físicos, mas especificamente, e percebe que
todos os seus estados estavam no ranking mais baixo, com a pontuação extremamente baixa, exceto a sua mentalidade, que estava no ranking intermediário, batendo 54 pontos do total de 100. Mas ao perceber essa palavra bem presente ali do ranking mais baixo, o coitado acaba ficando um pouco triste. Blackstone vai até ele para dar uma olhada em seu sistema e percebe que, como ele havia pensado anteriormente, os status dele são patéticos e, tirando a sua mentalidade, tudo está no menor ranking. Acabou com o restante de autoestima do coitado, mas o protagonista acaba percebendo que aquele grandalhão de 2 metros e 110 quilos de puro músculo acabou se transformando em uma criança em forma de fadinha. E ele consegue falar em voz alta a chocante notícia completamente inesperada, que a sua aparência mudou, uma coisa que ninguém conseguiu ver. Blackstone agora é uma versão nanica, confirma o que ele disse, dizendo que é por isso que ele está tentando deixar o protagonista mais forte. E já que era por causa dele, seu mestre, e estar muito fraco, que ele estava nesse estado atual, e fala que vai mostrar para ele, já que não acredita nele. Ele então se transforma na sua forma original de espada, que era basicamente uma lâmina bem legal, e o poder que ele tem reflete na sua aparência. E tudo que o protagonista consegue processar nesse momento é o fato de ser possível uma pessoa virar uma espada. Blackstone logo começa a falar com ele novamente, perguntando se agora ele não acredita nele. E explica que para obter o seu poder original, precisa fazer com que ele suba de nível, e esse basicamente era o contrato dele. Protagonista, no auge de sua autoestima, assim que Neo fala que isso era ridículo, já que ele realmente não tinha nenhum talento, explica dizendo que vai morrer de velhice antes que ele possa ter o seu poder de volta. Que a sua espada é humanoide, fala que basicamente ele gostava mais dele por isso. O protagonista não entende o que ele queria dizer com isso, e o garoto começa a explicar que não é divertido ter um mestre que já é forte, e é melhor ajudar alguém que é uma página em branco como ele a subir de nível. E explica que ele precisa passar por dificuldades para atingir seus objetivos. Uma regra básica da vida. Complementa dizendo que sofreu no vácuo por mais de 200 anos e não pretende escolher o caminho mais fácil. O protagonista nesse momento se questiona se ele fez com que sua pessoa voltasse no tempo para ter outra chance. E nesse momento ele acaba se empolgando e fala para o Blackstone que vai assinar o contrato da espada mágica com ele. E ele logo fica contente com isso e o chama de novo o mestre, então agora eles vão dar o primeiro passo. E assim aparece na frente do protagonista aquela mesma tela do sistema que apareceu anteriormente para ele, a qual estava tendo uma pequena explicação sobre a estamina ser o poder nacional, explicando que um espadachim desesperado não tem o direito de brandir uma espada e por meio do treinamento básico, a sua estamina e seu corpo serão condicionados dos atletas que você possa assegurar uma espada. Foi nesse momento que a gente vê que na verdade esse sistema estava mostrando para ele que isso era uma quest, e durante a quest a estamina do protagonista e a experiência física vão aumentar bastante, e ele vai acabar tendo uma recompensa de 300 pontos e um título. E o protagonista, com a sua boa e velha matutice, se questiona se isso fazia algum sentido, já que estava vendo uma janela de status e uma quest na sua frente. E ao perceber que ele ganharia pontos de experiência e recompensas, nota que isso é basicamente igual a um videogame. Blackstone então pergunta para o protagonista se ele finalmente pegou a essência da coisa e explica que isso vai mostrar para ele o melhor método para o seu crescimento. Desse jeito, complementa dizendo que parece antigo, mas um método moderno, uma mensagem de holograma. Explica para ele que não foi sempre assim as formas de comunicação com o proprietário. Para alguns eram coleções de livros, para outros eram cartas. O método de crescimento para o proprietário não é importante, mesmo que seja diferente, acaba sendo igual. Basicamente se resumia em constantemente se desafiar até o limite sem descanso. Ou seja, tá lascado. Blackstone fala para o protagonista que se ele seguir o que ele diz, até um merda que nem ele pode ser chamado de gênio. O protagonista pergunta sobre todas as possibilidades e o motivo dele ter sido escolhido, já que ele poderia achar alguém como ele em qualquer lugar por aí. Blackstone explica que o motivo para ele ter feito o contrato com ele e a vontade da espada mágica serão revelados ao final desse teste. E o protagonista tenta fazer uma pergunta sobre essa vontade da espada mágica, mas o Blackstone interrompe ele dizendo que já estava na hora de começar a sua quest. Foi aí que o treinamento infernal do protagonista acabou de começar. Blackstone citava ele próprio na terceira pessoa bastante para demonstrar ao protagonista algum tipo de metodologia diferente. Exclamava que o Blackstone estava desapontado e ele deveria ficar na postura
postura correta. Reclamava também sobre o fato da sua respiração estar errada e pergunta se ele queria morrer por asfixia. Comenta também que a rotação dos seus joelhos estava errado e pergunta se ele esqueceu que isso é um treinamento. E durante as sessões de treinamento, era claro que o que ele pensou que seria estava bastante enganado, já que ele acreditava que só teria que correr. Porém, o Blackstone o questiona sobre o que ele estava falando, já que se ele pudesse ficar forte só por correr, todo mundo seria incrível no mundo. E ele disse anteriormente que ele teria que desafiar os seus limites de qualquer jeito. O protagonista ainda reclamando bastante da situação, fala que não sabia que para alcançar os seus limites seria desse jeito. Blackstone manda ele parar de falar bobagem, consertaram a sua postura imediatamente e disse que o ângulo da espada é o ponto. Corrige novamente a sua respiração que está bastante errada e isso não está incluso no tempo de treinamento. E o homem do seu joelho continua errado, isso também não estava incluso no tempo de treinamento. Enquanto ele estava corrigindo mais ainda, o protagonista manda ele calar a boca e voltar a treinar que nem um louco. A Blackstone não importa como ele era bastante interessante de se ver e sempre se questionou o motivo de todos os atributos do protagonista estar no nível mais baixo e a mentalidade dele ser bastante alta comparado com os outros atributos. Ainda correndo ao máximo, acaba atraindo a atenção das pessoas da família que estavam no campo do treinamento, ficaram surpresos ao perceberem que era o Baek-Ho-Jin, já que anteriormente ele sempre ficava balançando a espada ao vento e agora estava correndo que nem um doido. E de volta à visão do protagonista, ele continua correndo enquanto Blackstone pergunta se ele estava andando, já que conseguia ver os seus pés. Blackstone estava perguntando para si próprio que o protagonista tem uma enorme paixão por alguma coisa e deve estar relacionado àquele Baek-Ho-Jin. Mas ao perceber mais a fundo, o protagonista acaba percebendo que essa sua grande paixão por esse cara, na verdade, era ódio. E não conseguiu entender como podia caber tanto ódio no corpo de alguém assim, mas não era isso. Na verdade, ele não sabia como era possível ter tanto ódio no corpo de um garoto de 15 anos. Mas antes de acabar com os seus pensamentos, o protagonista acaba chegando ao seu lado dizendo que terminou as voltas. Blackstone ficou surpreso com ele ter corrido 15 voltas numa velocidade daquela. E o protagonista fala que quase morreu antes de poder desafiar o seu limite e pergunta se isso funcionava mesmo e questiona se ele não estava apenas gastando a sua energia. Blackstone sabia que esse cara certamente tem algo. O protagonista explica para ele dizendo que já fez de tudo que ele falou e tem uma confiança em uma coisa, no seu orgulho e na sua mentalidade. Blackstone o questionou sobre na verdade serem duas coisas e o protagonista tenta falar que isso era apenas uma força de expressão, mas de todo modo isso acabou sendo o limite da sua estamina. Se ele fizer menos vai perder a eficiência, se fizer isso vai acabar se machucando no final. E foi nesse momento que o protagonista perguntou se ele poderia dar uma olhada em seu status físico, só para matar a dúvida logo. Blackstone estala os dedos falando que poderia ver tudo o que ele tinha, desde suas características até o seu temperamento, já que estava conectado à sua alma e basicamente isso era o motivo dele conseguir ver tudo dele. E então mostra para o protagonista o resultado do seu treino. E aquela mesma tela azul do sistema aparece novamente dizendo que por ele ter treinado além dos seus limites, conseguiu um aumento de nível dos seus status físicos e de estamina. E fala para o protagonista que ele disse anteriormente para si próprio que não tinha talento, mas estava errado, alegando que ele tem o seu orgulho e sua mentalidade que são tanto um talento quanto uma possibilidade. O protagonista acaba ficando surpreso ao escutar isso, já que foi a primeira vez que ele ouviu algo do tipo. Essa praticamente foi a primeira vez que ele colocou as mãos nas recompensas dos seus esforços. Blackstone fala para ele que tem mesmo 15 anos e logo decide encerrar o treinamento do dia. O protagonista pede para ele correr mais um pouco e o Blackstone tenta avisar dizendo que alertou que o seu corpo vai se machucar. O protagonista tenta tranquilizar falando que não machuca nada e até estava se sentindo mais leve. E essa sensação que estava sentindo nesse momento era como se algo que estava enterrado finalmente foi aberto. Blackstone nesse momento deixava acontecendo, já que não era nada comum o status aumentar em menos de um dia e além disso o seu corpo também acabou ficando mais forte. Blackstone vai até o protagonista mandando ele parar de correr e o protagonista questiona o motivo disso, dizendo que a quest dizia para subir os seus status para o nível 15. Blackstone explica que a mudança no status é imprevisível agora e não há como saber o que vai acontecer com o seu corpo. O protagonista questiona sobre não saber o motivo de seus status ter aumentado, aí então eles começam uma conversa sobre o que era essa quest. E o sistema que dava as missões para ele fazer, mas aparentemente nenhum dos dois sabe o que era isso. E bem até demais. Blackstone explica para o protagonista que a sua alma está dentro de uma escola que alguém fez e desde então aprendeu várias habilidades e métodos de treinamento e também queria pedir algo
para o protagonista. O protagonista o questiona sobre pedir algo, Blackstone pergunta que tinha algo estranho nele, já que ele que sentia uma quantidade incomum de ódio vinda dele, uma emoção que facilmente leva mais de 15 anos para construir. Nesse momento o protagonista estava pensando para si próprio que é claro que Blackstone disse que as suas obras estão conectadas, então se pergunta se ele sabia que ele voltou do tempo e também o motivo disso. E se ele contasse ao Blackstone, poderia ser que ele o ajude e aquele acabou passando centenas de anos como um espírito. O protagonista então cria coragem para falar para o Blackstone que já morreu uma vez, porém acabou sendo interrompido com a chegada daquele escroto favorito do protagonista. Esse cara que estava na sua frente do protagonista, nesse momento foi o maior tormento na vida do protagonista. Antes de ele voltar no tempo, esse cara humilhou ele de um jeito que jamais esquecerá. Bacon John, que agora estava na frente do protagonista pedindo para eles verificarem os resultados desse treinamento de merda. Eu dava um murro nele, não sei vocês. O protagonista nesse momento acaba ficando surpreso com a presença dele, já que ele deveria estar treinando nesse momento. Hong Jong fica frente a frente com ele e chama a sua atenção, já que o seu irmão mais velho estava na frente e ainda não tinha baixado a cabeça, e manda ele se curvar antes que o mate de verdade. O protagonista, como se fosse uma forma de reflexo, acaba se curvando para esse cara. Onde Jong o chama de seu irmão fofinho e questiona se ele só escutava quando era xingado. Então bate na cabeça do protagonista com um pedaço de madeira perguntando sobre o que ele estava fazendo, já que deveria estar treinando, e pergunta se por acaso ele estava desistindo. Blackstone aparece sua forma espectral perto do protagonista perguntando quem era esse perdedor com cara de peixe. O protagonista responde seus pensamentos que esse é o seu irmão mais velho, o sexto filho, Baek Hong-jong. Blackstone, quando escuta esse nome, percebe que essa era a mesma pessoa que o protagonista se torna anteriormente quando assinaram um contrato. Ele fala que a situação era chata, mas parecia que ele vai conseguir alcançar esse cara rapidinho. E complementa dizendo que isso só vai acontecer se ele seguir o seu treinamento do jeito certo. E logo começa a mexer na cara de seu irmão, fazendo algumas caretas, assim resultando na sua risada. Porém, na sua forma espectral, ele só apareceu para o protagonista, então para o seu irmão mais velho, estava apenas rindo da sua cara sem motivo. Mas antes de alguma coisa acontecer, uma mulher acaba chegando, mandando ele calar a boca. Essa pessoa que acabou de interromper a conversa dos dois explica que o pai vai chegar logo e manda que eles fiquem quietos. E essa pessoa revela ser a descendente direto da família, o segundo filho, Baek Eun Ki-jung, e direciona para o protagonista dizendo que ouviu falar que a sua cerimônia de manifestação da aura será realizada esta tarde, e como seu pai estava vindo para assistir, não deveria desapontá-lo. É um menino de pai, é? Nesse momento o protagonista se lembrou que esse realmente era o dia da cerimônia de manifestação de sua alma e se questiona o motivo de ter voltado justamente nesse dia. Mas foi aí que uma voz aparece dizendo que o patriarca está entrando e todos os membros da família dão as boas-vindas ao patriarca que passava entre eles. Blackstone, que estava ao lado do protagonista, percebe que esse era o seu pai. O protagonista responde esse comentário perguntando sobre o que ele achou dele. Blackstone responde que não sabia que tinha alguém poderoso assim nesse mundo também, e ele certamente é forte e acha que o protagonista já estava entendendo o que ele queria dizer. E não é só ele, tem várias pessoas fortes ali também, tirando o Hong Jong. Blackstone fala para o protagonista que essa é a sua única quest e não precisa entrar em pânico. O protagonista pergunta para confirmar se a sua quest era aumentar a sua estante e a sua força para 15. Blackstone confirma e complementa dizendo que já que ele tem até um benefício para aceitar a quest, acredita que ele será capaz de terminar isso tudo bem rápido. E é por isso que ele precisa lembrar que uma jornada de milhares de quilômetros começa com o primeiro. Antes de terminar a sua fala, pergunta para o protagonista o que estava fazendo, já que estava praticamente alongando na sua frente. O protagonista explica dizendo que ele disse que ele poderia terminar rápido, já que tem um benefício para aceitar a quest, e vai terminar antes da cerimônia da manifestação da aura. Blackstone levanta o seu dedo dizendo que isso era uma bobagem, já que ninguém nunca conseguiu antes de terminar tudo isso em um só dia. Mas o protagonista logo começou a correr. Blackstone pergunta para o protagonista o que ele estava fazendo. Eu lembro que ele disse, eu teria realmente para ele terminar a quest para ser forte o suficiente, e ele disse que se fizesse isso seria capaz de alcançar um merda do Baek Hong-jong rapidinho. E era basicamente o motivo dele começar agora. Blackstone acompanhava ele dizendo que falou anteriormente que se ele for além do seu limite, vai acabar se machucando. Depois, em um tempo, ele terminou a sua sessão de treinamento e o seu sistema aparece para ele dizendo que ele acabou de obter o título especial. Algum estudante que ignora o seu treinador e os seus status físicos aumentaram junto dos seus status de estamina. E o protagonista se questiona se ele realmente conseguiu aumentar a sua estamina e seus estados físicos de uma vez só. E é revelado para a gente que os seus status aumentaram até 15 pontos, que era a média.
Foi aí que o Blackstone ficou surpreso mesmo com o fato dele ter completado tão rapidamente, alegando que já teve vários doentes e malucos como mestres, mas é a primeira vez que conhecia alguém como ele. E pergunta para o protagonista se ele sabia que seria assim, mas o protagonista o questiona sobre o que ele era e brinca dizendo que poderia ser um vidente. Visões da Rave tá diferente. O protagonista foi pego de surpresa com outra notificação de seu sistema, dizendo que a sua intimidade com Blackstone aumentou. O protagonista fica se questionando o tempo inteiro sobre o que era isso. Blackstone, completamente tímido, fala para o protagonista que se ele conseguir entender só de olhar, já que era sobre a sua intimidade. O protagonista então pergunta para ele o motivo dele precisar aumentar o nível de intimidade entre os dois. Blackstone explica que isso tem a ver com o contrato deles, mesmo que seja um sistema apropriado para a nossa era. Isso parece mais um jogo de namoro e se ele não conseguir ficar próximo dele, nunca vai poder utilizar o seu poder. E nesse momento o protagonista se queixa novamente se ele estava morto ou sonhando. Blackstone então chama a atenção do protagonista perguntando que merda era aquela que apareceu no sistema. E apareceu uma mensagem explicando que por ter visto o choque de Blackstone, ele recebeu 200 pontos adicionais. E nesse momento, Blackstone fala para o protagonista que é a primeira vez que ele via algo assim todas as vezes que teve um mestre. Blackstone estava tão surpreso que ficou irritado pelo motivo do protagonista ter deixado ele chocado e ter recebido 200 pontos por isso. E começa a bater no protagonista perguntando que exatamente ele era e como ele poderia receber uma recompensa tão fácil assim. O protagonista se defende perguntando sobre o que ele estava perguntando e não tinha como saber disso. Blackstone, completamente acabado, se lembra da sua dignidade como uma espada mágica e o fato dela se colapsar depois de apenas 4 capítulos, e isso era uma grande humilhação para ele. O protagonista pensa para si próprio que ele ficou sem dignidade desde o momento que se tornou pequeno. O protagonista interrompe esse pensamento dizendo para ele dar uma olhada em seu sistema e é revelado que ele conseguiu 500 pontos com a sua quest de agora. Ponto para dar e vender. O protagonista nesse momento pergunta para ele onde deveria utilizar esses pontos. Blackstone fala para o protagonista por enquanto aumentar a sua estamina e seu físico para a vida. Então assim os dois status ficaram no rank inferior, ele certamente vai acabar percebendo a diferença e os outros pontos ele poderia guardar. Depois que o protagonista aumentou as suas pontuações que ele pediu, acabou sentindo uma grande pressão em seu corpo que era bastante similar com a sensação de todo o seu corpo estar sendo quebrado ao mesmo tempo. Depois de um grande sufoco e se questionar o que estava acontecendo, o sistema avisa para ele que o seu corpo físico acabou de ser modificado de acordo com o seu rank, e agora seus ranks aumentaram para o rank baixo. E nesse momento o protagonista repara que a dor insuportável que sentiu agorinha desapareceu de repente. Blackstone olha para ele e pergunta se ele entendeu agora o quão fraco o seu corpo era, mas felizmente ele conseguiu suportar. O protagonista não entende muito bem essa parte de suportar e pergunta o que aconteceria se ele não conseguisse. Blackstone tenta encontrar as melhores palavras para explicar, porém acaba desistindo e diz que ele aguentou e então está tudo bem. O protagonista nesse momento acaba percebendo que as possibilidades eram praticamente piores do que ele esperava se tudo desse errado ali. Mais tarde, finalmente estava na hora de acontecer aquela cerimônia. E o patriarca nesse momento anuncia que está finalmente na hora do último descendente direto ter a sua cerimônia de manifestação da aura. E todos agora estavam curvados para o protagonista. O patriarca explica que o seu primeiro filho, Yeohui, não pode estar presente e todos eles sabem o motivo disso. Nem conto para vocês, até porque eu nem sei. Ao perceber que todos os seus filhos olhavam para ele, como se já soubessem do que ele estava falando, fala que não precisam se atrasar mais e manda o protagonista começar. O protagonista nesse momento fala que entendeu e começa o processo da cerimônia colocando a sua mãe em cima de uma esfera branca. Durante essa cerimônia de manifestação da aura, antes de ele voltar no tempo, não conseguiu manifestar nada nessa idade. E depois de ser tratado como lixo por tanto tempo, finalmente acabou manifestando aos seus 24 anos de idade. E mesmo assim era um inútil aura branca. Enquanto ele tentava se acalmar para não vacilar no sistema, avisa para ele que uma nova quest foi atribuída. Essa missão explica que todos os dons de espadas mágicas são diferentes e pede para ele, por favor, não ativar a sua aura usando o coração, mas sim seu Dantian, e os benefícios de aceitar a quest são a ativação de aura única, uma recompensa de 8 pontos. A habilidade de sentir mana e uma melhora drástica na sua concentração. O protagonista nesse momento acaba sendo pego de surpresa pelo fato de uma queixa de aparecida em um momento tão importante como esse, mas acaba prestando bastante atenção no que essa missão pedia. Blackstone fala para o protagonista apenas confiar nele e fazer a quest alegando que ele precisa de uma hora digna do dono de uma espada mágica. Prossegue dizendo que vai ser diferente da maioria das pessoas do seu mundo e experts geralmente criam seus próprios caminhos. Basicamente o que ele estava querendo dizer é que
que mesmo que o protagonista não aceite a missão, vai acabar ganhando uma hora única. Ele então cria confiança e vai tentar, já que a quest diz que vai ajudar a crescer. Vai ficar grandão. É aí que o sistema avisa para o protagonista que ele acabou de ativar a sua missão e como aceitou uma aura única, vai se ativar para ele. E aí uma grande aura negra e imponente começa a se sobrepor sobre todo mundo ali. Os seus irmãos nesse momento ficaram bastante surpresos com isso, alegando que a cor dessa aura pertencia a um demônio e está dentro da aura desse bastardo. Mas foi aí que, para surpresa da sua irmã, avança em sua direção dizendo que ela pode não saber como ele conseguiu um demônio, mas se sua aura tem um demônio, ela vai matá-lo. E agora estava quase decapitando ele com a sua espada. Os irmãos mais velhos do protagonista conseguem defender ele antes que algo de ruim aconteça. Ele pergunta para o Nonin o que estava fazendo. Ela fala que se não quiser morrer, também é melhor sair de sua frente e começa a falar que ele tem uma aura negra, que é uma energia demoníaca, e ele tem um poder da família demoníaca. O irmão do protagonista defende ele dizendo que a aura dele somente era negra, e isso não queria dizer nada demais. O protagonista caído no chão, segurando aquela esfera que estava completamente negra, começa a se lembrar que fez o contrato com o Blackstone e ele disse que era uma espada mágica. A irmã dele fala que nunca ouviu falar de um humano que usa energia negra na sua vida. O seu irmão fala que a aura do Odin não é demoníaca e pede para ele olhar para ele direito, por favor. Porém, ela estava completamente em fúria, dizendo que se ele não sair de sua frente, ele vai matá-lo primeiro. Mas essa pequena briga logo foi interrompida com o patriarca da família perguntando o que ela estava fazendo, questionando quando foi que ele disse que ela poderia sacar a sua espada, e fala isso emanando a sua grande energia. Vai botou a banca já. Os irmãos mais velhos do protagonista tentam explicar essa situação para ele, porém logo a conversa foi interrompida com ele liberando mais energia ainda, assim fazendo com que ela ficasse completamente atordoada com a grande quantidade de energia que ele liberava de uma vez só. O patriarca pergunta para ela quando foi que ele disse que poderia matar o seu irmão. Ela, completamente atordoada pela energia, pede desculpas dizendo que não pensou direito. O patriarca nesse momento manda a sua filha olhar com os seus próprios olhos, explicando que a infinita mana pura do protagonista é a que se difere da energia da família demoníaca. E como a terceira criança disse, a cor é diferente e esse é o poder que vem da mana com uma hora treinada. Ela pede desculpas dizendo que ele estava certo. O patriarca fala que sabia, mas ela acabará perdendo sua cabeça para a família demoníaca se continuar agindo assim. O patriarca fala para sua filha que pelo pecado que ela cometeu de sacar a sua espada, ordena que ela entre em uma meditação por 6 meses. O protagonista nesse momento já esperava algo do tipo, já que ele se importa muito com a Baek e Yoon Kyung. E se fosse com ele, essa situação não conseguiria nem se levantar provavelmente. Começa a pensar para si próprio que com as suas roupas certas e o sistema sólido de méritos, ele precisa ficar mais forte que todos se quiser destruir essa casa. O patriarca então chama pelo protagonista dizendo que também nunca viu uma aura negra, mas sentiu uma energia extraordinária vinda dela, e o parabeniza por isso. O protagonista se curva em agradecimento e o patriarca aproveita para perguntar o motivo dele estar aguardando a sua mana em um Dantia. Aliás, Dantia é um termo da arte marcial chinesa e japonesa que se refere a um ponto focal importante para técnicas internas de meditação e às vezes é usada como sinônimo para barriga, algo bem semelhante ao nosso bucho. Os seus irmãos, quando escutam isso, ficam surpresos e perguntam se ele realmente estava guardando nesse lugar. Nesse momento, o protagonista já esperava que o patriarca sabia que ele lançou a sua mana com uma Dantia nesse momento. Ele deveria pensar bastante sobre dar uma boa resposta, porque tinha certeza que o pai destruiria a sua honra se ele falasse besteira. O protagonista então responde que o motivo disso é que ele é diferente. O patriarca questiona sobre essa diferença. O protagonista reforça dizendo que ele é diferente dos seus irmãos e não herdou o talento da família Baek. Enquanto falava isso, os seus irmãos começam a rir baixo dele. Ele prossegue explicando que o seu corpo é fraco e o seu coração não é muito ativo, e o seu coração tem problemas quando sente ou usa mana. Então por isso ele acabou criando seu próprio método e caminho para guardar a sua mana no seu Dantia em vez do coração. O patriarca pergunta para o protagonista se ele então vai seguir a vontade daqueles que foram eliminados, alegando que são os lixos que não conseguem treinar seus corações e guardam a mana em um Dantia. O patriarca fala para o protagonista que ele é louco de andar por aí com 2 pontos vitais. O protagonista fala que sabia disso, mas enche o peito e fala que vai se tornar o mais forte de todos com esse seu método e não vai precisar se explicar,
já que vai provar isso com os seus resultados. Nesse momento, depois de escutar isso, o patriarca começa a rir bastante alto, dizendo que ele é bem arrogante, mas é por isso que gosta dele e fala que estava tudo bem, se ele quiser, e fala para o protagonista que ele ainda precisa passar por cima de 7 irmãos e irmãs e alcançar o lugar mais alto da família Bake da espada divina. E se ele não conseguir, vai morrer ou sofrer. O protagonista fala que estava aos seus cuidados, o patriarca diz tudo bem e encerra a cerimônia de manifestação. Acabou com a festa, literalmente. Depois desse acontecimento, o protagonista agora estava na ala médica com o Hyun, que dizia ter ficado bastante surpreso, pois já era surpreendentemente o suficiente o fato dele ter manifestado uma aura e ainda por cima ela ser negra. E durante tudo aquilo a sua irmã mais velha tentou matar ele e parando para pensar agora, observa que o protagonista treinou a sua aura com um Dantia. Ao perceber que o protagonista ficou um pouco sem graça, prossegue dizendo que hoje foi mais surpreendente do que o dia em que uma nova masmorra abriu. E depois pergunta para o protagonista o que ele tinha feito, alegando que o seu corpo cresceu muito e além disso sua resposta à mana ficou mais suave e pergunta como ele criou o corpo assim tão rápido, já que durante o último check-up não estava assim. O protagonista explica para ele que não treinou só com a espada, mas também treinou a estamina. Ryuk fala que isso era incomum para alguém que sempre treina a espada. Segue dizendo que ainda assim não sabia que era possível treinar tanto a sua estamina em uma semana. Enfim, ele acaba recomendando para o protagonista continuar fazendo o treinamento que está fazendo nesse momento, acreditando que é mais compatível com ele. O protagonista fala que vai fazer o possível, já que ele também disse algo ao seu pai. Yuki então começa a mexer dentro do seu bolso e entrega para o protagonista a pedra de camelo. Ele pegou da última missão, alegando que vai ajudar o protagonista muito a estabilizar a sua aura. O protagonista, quando vê essa pele e suas mãos, questiona se isso não era muito caro. Yuki fala para ele que estava tudo bem e poderia ficar com ela, dizendo que era para pegar como recompensa por estar treinando tanto. A protagonista agradece e ele sai dali. Do lado de fora, ele acaba se encontrando com um de seus irmãos, dizendo que ele estava se achando muito na frente do pai, se exibindo porque libertou sua aura. O protagonista vê que era o Baek Myung-hong. Esse seu irmão fala que mesmo ele tendo libertado a sua aura, continuava sendo somente o espadachim otário número 1 e empurra o protagonista sugerindo que eles conversem um pouco. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar aquela moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. O protagonista nesse momento responde dizendo que não tem nada para falar com ele. O seu irmão então fala que ele não entende mesmo o que está tentando dizer e manda ele o seguir enquanto está sendo legal. Foi aí que o protagonista acabou sendo pego de surpresa uma mensagem do sistema que apareceu atrás dele. O seu irmão prossegue dizendo que se ele não quiser apanhar e chorar que nem um bebê, como na semana passada, deveria seguir ele logo. Foi aí que aparece aquela mensagem do sistema azul dizendo que uma quest surpresa apareceu e agora ele tem que derrotar o Baek Myung-hong. E dá alguns detalhes dizendo que o protagonista sofreu a vida toda e essa é a sua chance de se vingar. E se ele fizer isso, vai ganhar uma recompensa de 300 pontos e uma recompensa surpresa. O protagonista se questiona sobre o que era essa quest surpresa no auge de sua inteligência, como podemos ver. Blackstone aparece ao lado do protagonista, explicando, dizendo que era exatamente o que parece uma quest surpresa acontece, somente às vezes, no entanto, as recompensas estão além das suas expectativas mais loucas. Seria mal tentar, já que a recompensa são 300 pontos sem uma surpresa. O seu irmão, nesse momento, pergunta se o protagonista não vai responder, e o protagonista, nesse momento, estava pensando sobre a vida passada, e esse momento em que ele estava agora. O seu irmão acabou ficando mais irritado e falou que talvez tenham pegado mole com ele até agora. O protagonista nesse momento fecha os seus olhos e fala do seguinte jeito: quem disse que não era eu que estava pegando mole com você? Foi aí que o seu querido irmão acerta um soco na sua cara e o levanta pelo cabelo, mandando ele decidir antes de chegarem até o depósito se ele quer apanhar até desmaiar ou quer desmaiar de tanto apanhar. Uma família bem saudável, como podemos ver. Os dois agora estavam dentro do depósito e o seu irmão fala que estava dizendo algumas coisas interessantes e pergunta o que ele disse na frente do pai. Lembra que ele disse antes que ficaria mais forte do que todos eles usando seus próprios métodos e fala que isso não aconteceria de jeito nenhum. O protagonista manda ele calar a boca, dizendo que ele não tem como saber. O seu irmão fala que está bem curioso quanto a isso e pergunta se ele acha que consegue. O protagonista pensa para si próprio internamente, que é claro, e o questiona porque ele achava que estava agindo assim. Esse seu irmão de agora é só um bosta exibido. O seu irmão então fala para o protagonista que parece que ele precisa ensinar uma lição ao seu bichinho e pergunta o que aconteceu desde a semana passada, quando ele ainda o escutava. E nesse momento ele avança em direção ao protagonista para dar um soco, só que o protagonista dessa vez conseguiu bloquear o ataque. Logo em seguida, ele deu um chute em seu estômago que ele dessa vez não conseguiu bloquear. O seu irmão fala que ainda não tem como ele alcançar e é por isso que ele devia apenas calar a boca e ouvir
E ele falou isso descendo a penca no coitado. Depois de apanhar bastante, o protagonista, quando estava quase perdendo tudo, agarra o pé do seu irmão e acerta um chute com tudo na cara dele. Ele então se vira para o protagonista o chamando de merda e diz que vai matá-lo. Só que antes de concluir, ele acaba caindo de joelhos, que dá a entender que aquele instituto, o protagonista, foi bem mais forte do que ele esperava. O protagonista, ao perceber a surpresa do seu irmão, começa a explicar que ele está tendo uma contusão por ter sido atingido no maxilar e é por isso que ele deveria aprender onde dói ao ser atingido. O protagonista então prossegue o seu debate com o seu irmão querido, dizendo que vai quebrar ele primeiro. E assim foi até o protagonista completar a sua missão surpresa. A mensagem do sistema avisa para ele que ele conseguiu completar a quest, surpresa, e ele será presenteado com as seguintes recompensas dos 300 pontos prometidos e a sua recompensa surpresa. Até que ganhou bastante coisa. Nesse momento de glória, o protagonista estava se sentindo muito além. Blackstone fala que ele foi muito bem e comenta sobre ele ter esperado o momento certo para atacar, já que ele achou que ia desmaiar. Então começa a falar sobre o seu irmão, perguntando se o protagonista achava que ele vai vir atrás dele quando acordar. O protagonista fala que ele não vai, já que esse cara só tem um ego muito grande e também é bem medroso. Prossegue falando que acha que ele nunca vai voltar por medo de ser exposto e tem certeza de que as coisas vão ficar quietas por um tempo. Enquanto ele sai da sala, Blackstone faz uma pergunta para o protagonista, prossegue falando que incluindo os espadachins que viram ontem, parece que todo mundo na sua família tem mana cercando seus corações. Então finalmente pergunta para o protagonista o motivo deles não guardarem a mana no centro de energia. O protagonista explica para ele que era considerado uma questão de eficiência, já que é mais fácil focar em guardar a mana em um lugar só. Blackstone fala que ele também aceitou a quest sem pensar duas vezes e pergunta o motivo disso. O protagonista fala que essa era a única solução. E ele pergunta o que queria dizer com solução. O protagonista fala que se ele fosse indeciso como no passado, teria destruído o seu centro de energia, assim como fez antes. Blackstone então observa que ele recebeu uma quest de 1 hora quando ele concentrou a mana no seu centro de energia. O protagonista então fala que talvez seja isso, já que a sua aura que teve na vida passada era bastante noite, e ele fica feliz de ter conseguido algo melhor dessa vez. Blackstone não entende muito bem o que ele falou e pergunta o que ele acabou de dizer. O protagonista fala que se fosse indeciso como no passado, teria destruído seu centro de energia, e então a palavra chave passado pegou Blackstone de surpresa. O protagonista fica um pouco sem graça e diz que acha que não serve de nada esconder isso, já que acaba perguntando para ele 1 hora ou outra. A casa caiu, filho. O protagonista prossegue falando para o Blackstone que ele viveu até os seus 25 anos de idade, morreu e voltou ao corpo de 15 anos. Blackstone aparentemente fica surpreso ao escutar isso. Ele prossegue dizendo que devido à sua falta de talento, foi considerado um peso para sua família de nascimento e nunca foi tratado como igual pelos seus irmãos e apanhava constantemente. Então acabou sendo expulso da família quando completou 25 anos. Assim perdendo as veias do seu braço e a sua hora nesse processo. Foi quando uma fissura enorme apareceu no seu céu e um ogro gigante atacou ele e aí ele acabou morrendo. Simples assim. Blackstone, ao se lembrar de cada detalhe do ódio do protagonista, percebe que o que ele estava falando era verdade. O protagonista confirma dizendo que assim que ele voltou, acabou conhecendo ele. Blackstone fala que as coisas estão começando a fazer sentido agora. Então foi por isso que ele basicamente aceitou aquela quest tão facilmente. Então pergunta para o protagonista qual era o seu objetivo, já que ele tem um aliado tão poderoso como ele, que por azar não teve na vida passada. E pergunta mais uma vez se ele não teve o objetivo na vida que quer cumprir. O protagonista fala para ele que a sua desgraça, a família Bake da Espada Divina, tudo começou ali. Seu objetivo é se tornar o espadachim mais forte de todos. Diz que vai derrotar o seu pai e se tornar o patriarca e mudar essa família de merda pelo lado de dentro. Isso sim que eu chamo de objetivo. Blackstone sorri para o protagonista dizendo que sabia que era isso que ele iria querer no final. Complementa dizendo que gostou de sua resposta, já que é assim que o seu mestre deve ser. Ele estava contando com isso primeiro, mas sua regressão não tem nada a ver com o contrato deles, mas já aconteceu. Ele não vai ficar só mais forte que o Bake ou John quando se conheceram. Ele vai o tornar mais forte que sua família inteira, seu pai e todos os espadachins do mundo. O protagonista olha em seus olhos, perguntando se isso pode ser feito. Blackstone fala que isso depende do que ele fizer, mas vai ser impossível de ele não atingir seus objetivos. O protagonista cerra sua mão dizendo que está preparado para atingi-los. E não somente isso, ele já estava no processo disso. Blackstone fala que essa é uma boa atitude dele. Então ele fala que com a espada mágica ele vai dizer isso novamente como seu dono. Blackstone afirma que vai fazer ele o espadachim mais forte do mundo. Agora o protagonista está de frente para um monte de cartas aleatórias que faziam parte de sua recompensa surpresa. Basicamente ele teria que tentar a sua sorte para escolher alguma delas e se dar bem. Blackstone fala que essa é a sua recompensa da quest surpresa e a recompensa diária ainda precisa de mais treinamento antes que ele possa pegá-la. O protagonista observa que isso era uma recompensa aleatória e pergunta o motivo dessa quest ter aparecido do nada. Blackstone confirma dizendo
dizendo que ele só precisa escolher uma das cartas. O protagonista observa novamente que agora tinha uma janela de status, uma quest e agora uma gacha. Isso realmente parece um tipo de jogo, pois a parte da frente e a parte de trás das cartas parecem as mesmas, mas ele só poderia olhar o que é depois de escolher. Blackstone fala para a informação do protagonista que o seu antigo mestre só conseguiu pegar as hoxas todas as vezes anteriores. O protagonista, depois de pensar bastante, decide escolher uma carta. E assim que toca nela, todas as outras começam a desaparecer e ela começa a brilhar intensamente. E agora em sua mão tem uma bola de gude flutuando. Blackstone aparentemente ficou bastante surpreso com o que ele conseguiu, já que se tratava de uma pílula de sensibilidade de mana. O protagonista pergunta o que era isso e ele responde que isso é uma pílula que aumenta a sua sensibilidade a mana permanentemente. E ainda mais surpreso pergunta como alguém tão medíocre como ele conseguiu algo tão precioso assim. O protagonista claramente não gostou muito desse adjetivo e fala que ele estava sendo um pouco cruel nesse momento. Mais importante era saber o que era essa sensibilidade a mana. Blackstone pergunta se eles não usam esses termos ali, começa a explicar que se aumentar a sua sensibilidade a mana, será capaz de sentir auras mais facilmente. E se ele comer essa pílula, o crescimento da sua aura vai dobrar várias vezes. O protagonista fala que estava perguntando somente por pura precaução, mas se ele comer isso não vai ter nenhum outro efeito colateral. E pergunta se ele estava certo. Blackstone fica irritado com essa besteira, dizendo que esse é um item precioso que não possui nenhum efeito colateral. O protagonista então lembra que acabou obtendo alguns traumas em relação ao seu crescimento, como quando ele aumentou seus status. Blackstone então fala que o motivo dele ter sentido tanta dor naquele momento foi porque sua condição corporal é uma merda. Isso infelizmente era um fato. O protagonista ficou meio ofendido com isso, mas sabia que era verdade e não conseguia entender por que estava se sentindo tão irritado assim. Deve estar naqueles dias. O protagonista então decide comer a pílula logo, já que não existe efeitos colaterais, e assim que ele tomou ficou surpreso ao perceber que não sentia nada e pergunta se isso realmente era assim. Blackstone explica que o motivo disso é porque sua sensibilidade a mana é muito baixa. Quanto mais ele crescer, mais efeitos ele irá ter, então não precisa se preocupar com isso no momento. Mas em todo caso, ele fez bem hoje, então manda ele descansar, dizendo que vai ensinar ele a como acumular mana amanhã. O protagonista pergunta o motivo deles precisarem esperar até amanhã, alegando que poderiam fazer isso agora mesmo. Blackstone se irrita mais uma vez, dizendo que ele precisa descansar mesmo quando está treinando. O protagonista então lembra que ele disse anteriormente que o seu tempo de recuperação agora é 5 vezes mais rápido por conta dos efeitos do seu título. Então fala que se ele entende o que ele estava falando, deveria parar de gritar e trabalhar com ele logo. Nesse momento, enquanto ele conversava com o Blackstone, é revelado que tinha uma pessoa do lado de fora da janela daquela sala em que ele estava, observando e escutando tudo o que ele falava em cima de uma árvore. Eu espero que aquele ditado da curiosidade que matou o gato funcione aqui. No outro dia, esse mesmo cara que estava espionando o protagonista se chama Moon Jong-yong, do Esquadrão da Espada Negra, que nesse momento estava prestando o seu respeito ao patriarca, dizendo que houve um acidente que deve reportar. O patriarca pergunta sobre esse incidente e pede para ele contar sobre isso. Ele então fala para o patriarca que o jovem mestre Odin derrotou o jovem mestre Yun-hong. E o patriarca claramente fica surpreso quando escuta isso. Jong-yong fala que mesmo que eles não usassem espadas, ainda lutaram. O patriarca então observa que o protagonista lutou contra o espadachim de rank 2 e conseguiu ganhar, sendo que ele nem mesmo sabe como usar a sua aura apropriadamente. Jong-yong prossegue falando que, de início, Myung-hong havia batido no protagonista unilateralmente, e como o protagonista estava em defesa, esperou que o jovem mestre Myung-hoo perdesse seu equilíbrio para virar o jogo. Basicamente usou o básico da estratégia. O patriarca então fala que acha que o Myung-hoo acabou subestimando o protagonista e ele foi vencido por causa disso. O protagonista então pergunta para o servo sobre o Myung-hoo que estava fazendo nesse momento. Ele responde que depois de acordar, ele entrou em seu quarto e não saiu ainda. O patriarca o chama de covarde, dizendo que ele nem mandou refletir em isolamento. Isso era bastante patético. E é mostrado para a gente que dentro do quarto esse cara se questionava o tempo todo por que perdeu para aquele inútil. O patriarca então pergunta sobre o protagonista. Ele responde que também permaneceu em seu quarto todo esse tempo e parecia estar treinando. O patriarca observa que provavelmente estava treinando a sua mana e comenta que pensou que estaria desesperado de tédio, mas uma mudança interessante aconteceu. Então pede para o seu servo chamar o Myung-hoo ali e ele assim faz. O patriarca nesse momento decide que vai montar o palco para o protagonista. Esse coroa sabe colocar fogo no parquinho. Dia seguinte o protagonista conversa com Blackstone, que ele disse anteriormente que ele, se quisesse abrir a aura da quest,
que ele deu deveria estabilizar mana em seu Dantia. O protagonista pensou melhor sobre isso ontem, mas já acha que existe um jeito fácil de conseguir isso. Blackstone pergunta melhor sobre esse jeito fácil e como faria isso. Ele então pega um martelo de madeira e diz que agora que sabe como acumular mana, tem que tentar usar aquela pedra que ganhou. Blackstone pergunta sobre o que ele estava fazendo com esse martelo em mãos e ao ver que ele quebrou a pedra com apenas uma marretada, ficou chocado com ele perguntando o que ele fez. Comenta que sabia que ele realmente odeia a família Bake da Espada Divina, mas isso tinha sido um presente do seu irmão mais velho. O protagonista se irrita com isso e diz que ele realmente gosta do Shin Yong-un. E além disso, é o jeito certo de usar a pedra Camele. O jeito certo de usar essa pedra é basicamente do jeito tradicional. Apenas precisa segurar a pedra enquanto treina. Então observa que também tem uma mana saindo dessa pedra e prossegue a explicação dizendo que se ele quebrar a pedra Camele, a mana condensada irá se espalhar em uma determinada área e nesse estado o protagonista vai treinar sua aura e absorver a mana que está no ar. Blackstone, enquanto via isso, não conseguia acreditar que existe um item tão bizarro assim. Enquanto isso, o protagonista precisa se concentrar para tentar respirar a mana. Quando começou a fazer isso, o sistema mostra algumas mensagens, as quais diziam que porque ele absorveu uma grande quantidade de mana, seu status de mana aumentou em 5. E a pedra Camele foi usada pela primeira vez e com isso 200 pontos foram adicionados. Blackstone, quando vê isso, pergunta ao protagonista sobre ele ter dito antes que essa pedra Camele era famosa e o sistema avisa que ele foi o primeiro a usar ela. Usar é uma palavra muito forte, mas tudo bem. O protagonista então explica para ele que provavelmente é porque o método que ele usou é a forma certa de usá-la. E eles também não consideraram o que as pessoas fizeram antes como sendo o uso real. Blackstone, quando escuta isso, comenta que o protagonista teve sorte novamente. O protagonista ignora e fala que acha que a sua aura vai só crescer sozinha, sem fazer nada nessa velocidade. Blackstone comenta que a sua aura realmente cresceu bastante e graças a isso as suas restrições foram retiradas. O protagonista, sem entender muito bem sobre isso, questiona essas restrições, mas logo é respondido pelo sistema que acabou de avisar a ele e o primeiro selo de Blackstone foi dissipado. E agora na frente o protagonista Blackstone acaba de ser transformado em um tipo de adaga bem legal e diferente. O protagonista então observa e mais uma vez usa o seu alto nível de inteligência. Percebe que ele está se tornando uma arma. Blackstone então fala que se ele quiser poder utilizar ele como uma arma, aí que o protagonista se lembra de que a forma original dele na verdade era uma espada. Blackstone fala que ele então entendeu bem tudo e quando ele recuperar completamente o seu poder, não vai ser uma adaga como agora, mas sim uma espada. E fala para o protagonista tentar usar ele. Nesse momento o protagonista impõe e fala que essa é a primeira vez que ele segura uma espada depois de ter voltado. Foi aí que a Aura começou a ficar louca e o Blackstone em sua forma de adaga pergunta se ele conseguia sentir. A Aura vazando que nem água e esse é o motivo dele ser chamado de espada mágica. Explica para o protagonista que quanto mais forte for o seu mestre, mais forte fica. E ele precisa estar em um certo nível para poder usar o seu poder estavelmente. Tudo precisa de equilíbrio, né? Depois disso, o protagonista acaba soltando a adaga de sua mão pela agonia que sentia com a sua aura vazando daquele jeito. Blackstone então se transforma em sua forma de humano novamente e diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O primeiro selo que foi desfeito não chega nem na metade das suas habilidades, ainda tem um grande caminho pela frente. O protagonista, depois que escuta isso, fala que é impossível, já que ele nem sequer conseguiu segurar apropriadamente e não conseguia nem imaginar conseguir se mexer com ele em mãos. Blackstone então explica que isso é só por enquanto e avisa que ele não precisa se preocupar, já que ele está crescendo. E além do mais, outros benefícios foram desbloqueados. Foi aí que o sistema avisou para o protagonista e como benefício pode ter desbloqueado o primeiro selo. Agora pode acessar o inventário. O protagonista novamente, no auge de sua inteligência, pergunta o que era isso. E o Blackstone, com uma paciência fora do normal, explica que o inventário é como uma bolsa em um bolso raro e ele pode colocar coisas no inventário que fica na hora. O protagonista observa que isso é como um item de rank B. Blackstone explica que o espaço que ele pode usar agora é bem pequeno e quanto mais selos ele desbloquear, mais espaço vai poder usar. Deixa o elogio dizendo que ele é ótimo e isso significa que ele tem que treinar como louco até poder usar Blackstone corretamente. Blackstone concorda dizendo que ele realmente vai ter que treinar como um louco, já que ele não era uma espada qualquer afinal. Nesse momento o protagonista chama pela janela de status, mas observa que uma quest não foi concluída, mesmo tendo a aura. Algo de errado não está certo por aqui. O sistema mostra para a gente que o nome da missão é andando no seu próprio caminho, e ele não pode receber essa recompensa ainda. Quando for imbuir mana no seu centro de energia, a recompensa estará disponível. Blackstone, quando vê isso, comenta sobre a possibilidade dessa limitação ser pelo fato de que provavelmente é porque sua mana não é o suficiente para usar a aura. E se esse é o caso, sua prioridade deveria ser completar as quests em
aberto. O protagonista então decide começar a terminar logo com isso. Enquanto isso, o irmão do protagonista conversa com o patriarca da família. O patriarca pergunta o que houve com o seu rosto. Ele tenta se explicar, mas acaba ficando sem palavras. O patriarca, quando percebe isso, fala novamente que fez uma pergunta. Nesse momento, o irmão do protagonista já percebeu que o patriarca sabe que ele perdeu para o Odin. Ele tenta se explicar para o patriarca novamente, dizendo que isso na sua cara é um machucado que recebeu do Odin quando baixou a sua guarda. E se ele o enfrentar direto, com certeza pode vencer. O patriarca então fala que ele apanhou do seu irmão mais novo e sem rank, e ainda por cima desmaiou. E agora estava dizendo que isso tudo aconteceu porque baixou a sua guarda. E pergunta novamente se isso era mesmo o que ele estava dizendo. O irmão do protagonista nesse momento confirma o que estava dizendo e pede perdão. O patriarca então aproveita para perguntar o que ele tem feito depois de ter apanhado do seu irmão mais novo, e ele se explica dizendo que estava tentando conseguir informações, mas antes de prosseguir, o patriarca o interrompe e questiona sobre essas informações, já que ele pensou que apenas tinha baixado a guarda antes. E pergunta se ele precisa mesmo de informações para vencer o seu irmão mais novo, e pergunta se ele precisa pegar a sua espada emprestada. Já estava provocando até demais. O irmão do protagonista fala para o patriarca que certamente viu ele receber alguma coisa do irmão, Taeyong-ryun. Tenta falar que se pelo menos soubesse o que era, mas logo foi interrompido pelo patriarca, mandando ele parar, e avisa que ele caiu no seu próprio caminho inútil e egoísta novamente. O irmão do protagonista acaba ficando sem graça, e antes de conseguir falar alguma coisa, o seu pai manda ele sair. E assim que pede licença, o patriarca então sugere que ele tente fazer o protagonista se render. Então pergunta para o seu filho se ele sabe o lema da família Baek da espada divina. Então revisa falando força acima de tudo, obedecer às ordens acima de tudo. Então fala para ele pisar no Odin e fala com que ele se renda. E só assim ele vai conseguir chegar nos passos para poder conseguir chegar até a posição de patriarca. Então, para finalizar essa conversa dos dois, o irmão do protagonista fala que vai provar o seu valor. Depois dessa conversa que eles tiveram, a gente se depara com o protagonista junto do Blackstone olhando para Myung-ryun, que aparentemente estava parado na frente de seu quarto por horas, esperando por ele. Mesmo na vida passada do protagonista, o seu pai sempre provocava os seus irmãos a brigarem. Com uma personalidade dessas, e ele certamente disse algo ao Myung-ryun. Blackstone observa que ele apanhou do seu irmão mais novo, então também falaria alguma coisa para o seu filho. O protagonista concorda completamente, dizendo que além disso ele provavelmente perguntou o porquê dele não estar fazendo nada depois de ter apanhado do irmão mais novo daquele jeito. Myung-ryun sempre vinha atrás dele depois de levar uma lição do pai. Blackstone, depois de escutar isso, fala que então provavelmente vão lutar contra ele logo logo. A batalha é iminente, jovem gafanhoto. Blackstone complementa dizendo que a sua família é incrível, já que está cheia de pessoas prontas para lutar a qualquer momento. O protagonista então percebe que ele estava querendo ser com isso e fala que é séria a oportunidade perfeita para ele, já que poderiam fazer picadinho do seu irmão e fazê-lo se ajoelhar aos seus pés, e o protagonista finaliza dizendo que deveria ensinar alguma lição dessa vez. Blackstone nesse momento percebe que provavelmente era por isso que as pessoas diziam que a disciplina dos pais eram importantes na criação de uma pessoa. Blackstone prossegue falando que tipo do modo é melhor treinador que focar naquele bastardo do seu irmão. O protagonista então concorda, dizendo que vai treinar a hora com o seu centro de energia, até porque parece que está funcionando bastante bem. Blackstone manda ele se concentrar novamente, dizendo que ele está se saindo bem melhor do que quando começou. Enquanto o protagonista faz sua meditação, ele recomenda que ele não foque no fluxo de mana, mas sim fazer um caminho para que percorra por dentro. Túnel quase literal de ratos. A mana precisa fluir não só pelo coração, mas por todo o seu corpo. Focar a mana no centro de energia praticamente seria o método principal de treinamento que ele vai passar para o protagonista. Esse é o método de treinamento de Aura de Caim. O protagonista, durante esse processo, fala que essa sensação fazia com que ele conseguisse sentir a mana pulsando como cachoeira dentro do seu corpo. Ele sentiu a mana na sua vida passada, mas não era nada como isso que estava sentindo agora. Então esse é o treinamento do centro de energia. Ele consegue sentir a mana não só em seu corpo, mas também ao seu redor. Que se questione se essa sensação de tirar a mana completamente estabilizador no seu corpo. Mas então começa a se perguntar sobre o que era esse sentimento familiar que ele estava sentindo. Tinha uma pessoa aparecendo constantemente durante esse processo de meditação. Nesse momento, ele se questiona se essa pessoa é o Caim de quem o Blackstone falou anteriormente, e ele era bastante familiar, bem parecido com o Blackstone. Foi aí que o protagonista acabou acordando e pergunta se já estava de noite. Blackstone responde dizendo que estava indo bem, mas acabou se distraindo
com os seus pensamentos, e a sensitividade à mana acabou sendo quebrada. Mas no final das contas ele saiu bem. O sistema então aparece para o protagonista dizendo que ele aprendeu o método de treinamento de Caim. Ele estavelmente aplicou uma mana ao seu centro de energia, e agora ele pode treinar a sua mana em aura usando um método de treinamento de aura de Caim. O protagonista, quando percebe que a sua mão não foi aplicada estavelmente, sabia que isso significava que ele conseguiu terminar aquela quest. O sistema automaticamente o avisa que ele conseguiu concluir e a sua recompensa pela quest já estava disponível. Depois desse esforço todo, o protagonista finalmente conseguiu a sua aura tão desejada. O sistema mostra para a gente que a recompensa dessa quest foi a aura de Razadon, Vento Negro. E além disso, também obteve 400 pontos. Ganhou na Mega Sena praticamente. Blackstone nesse momento estava pensando para si próprio que sabia que o Odin tem uma mentalidade boa, mas aprendeu um método de treinamento da aura tão rapidamente e fazia com que ele não parecesse normal. Foi aí que o protagonista recebe outra notificação no seu sistema dizendo que ele foi recompensado com 100 pontos adicionais, por ter deixado o Blackstone maravilhado. Blackstone, quando se depara com essa mensagem, não fica nada feliz e começa a se fazer desentendido sobre ter ficado maravilhado. O protagonista fala que agora mesmo ele estava e pede para ele tentar ficar mais maravilhado no futuro mesmo, que seja de propósito. Blackstone, nesse momento de vergonha, começa a pensar sobre a memória que o Odin teve. O protagonista então pergunta para aí se der para aproveitar essas recompensas da quest, já que agora estava com mais de 600 pontos. Prossegue dizendo que ele ensinou o método de treinamento de aula de Caim, então a sua aura de espada provavelmente vem da pessoa chamada Razadon. Blackstone fala que essa é a primeira vez que ouve esse nome, mas já que é a primeira vez no seu mundo, ele acabou adquirindo uma aura bem preciosa. O protagonista concorda imaginando que sim, já que a sua sorte geralmente é bastante péssima. Blackstone então fala que provavelmente é graças a ele, já que sempre foi conhecido por ter uma grande sorte na velha, mas acaba se interrompendo enquanto falava isso e fala para o protagonista que ele se desenvolveu mais rápido do que esperava. O protagonista fala que esse é apenas o começo e pergunta novamente como poderia subir de nível com seus 600 pontos. O cara supera nossas expectativas quando a questão é sobre inteligência. Blackstone fala que já que ele não tem nenhuma quest no momento, ele deveria tentar deixar todas as suas habilidades do nível baixo. Prossegue falando que algo especial vai acontecer quando ele tiver todos os status no nível baixo. O protagonista nesse caso já tinha uma primeira coisa que queria evoluir e agora aumentou a sua habilidade de espada em 8. Blackstone fica surpreso com ele tentando melhorar dessa habilidade em específico, mas já entendeu que ele acabou tendo uma iluminação divina. O protagonista não entende sobre o que ele estava falando. Blackstone então pergunta se depois de capturar ele, o seu QI caiu para 0. O que não é uma novidade para a gente que está acompanhando essa história. Blackstone, depois dessa resenha, fala que não é a pior escolha, mas ele precisa chegar ao rank baixo para o treinamento ser mais efetivo. O protagonista confessa que está com poucos pontos agora e não vai dar para upar todo no máximo. E assim colocou mais 4 pontos em sua inteligência, fazendo com que acabasse com a quantidade de pontos para usar. O protagonista pergunta como ele deveria treinar sua inteligência. Blackstone explica para ele que só precisava apenas polir sua própria aura e mana. O protagonista então começa a se alongar, dizendo que então está na hora de começar a treinar. Blackstone pergunta sobre o seu irmão mais velho que está cercando ele. O protagonista fala que ele é um covarde, já que apanhou para ele da última vez, tenha certeza de que está esperando pela próxima. Blackstone então fala que dessa forma ele pode treinar em paz. O protagonista então fala que o seu Blackstone é muito tolo. Então começa a se lembrar do que ele falou anteriormente sobre treinar sua aura para aumentar a sua inteligência. Como ele tinha um ótimo saco de areia para fazer isso, vai usá-lo imediatamente. Blackstone começa a entender que ele estava se referindo provavelmente a seu irmão mais velho, Myung-hun. O protagonista fala que só precisa praticar o método de aplicação de aura e vai ao encontro dele. Vai descer o cacete no cara. Nesse momento, Blackstone percebe que ele já estava usando aura e começa a acompanhar ele dizendo que já sabia que ele voltou do corpo de alguém com 25 anos. Mas pergunta se isso não vai ser um pouco difícil. Mesmo que Myung-hun seja um pouco débil, se o protagonista enfrentar ele de frente, vai ser difícil. Mas nesse momento, o protagonista fala para ele que sabia exatamente o que estava fazendo e pede para ele apenas observar. Blackstone, ao escutar a risada maléfica completamente tosca dele, se pergunta se ele finalmente ficou louco. Enquanto isso, o irmão mais velho do protagonista estava treinando com bastante vontade no campo de treinamento, o tempo todo mentalizando o Odin, alegando que ele era um filho de uma mulher que presta serviço em casas noturnas de entretenimento masculino. E quando termina a sessão de treinamento, enquanto saía dela, e acaba se esbarrando com a sua irmã. E ele fala rudemente, e ela pior ainda. O irmão do protagonista fala que foi ela que bateu primeiro nele, e a garota completamente meiga o chama de bastardo e pergunta se ele não tem vergonha de si próprio. Ele pergunta o que ela queria dizer com isso, ela fala que ouviu que ele perdeu pro Odin e todo mundo na faculdade tava falando sobre o quão patético ele é. Como pode um espadachim de rank 2
perder para alguém que sequer tem um rank. Ela fala que ele desprezava tanto seu irmão mais novo, mas acontece que no final das contas o patético era ele. Então passa ao seu lado em um tom de completo deboche, assim deixando ele claramente irritado. Irmãos, que coisinha irritantes. De volta à sessão de treinamentos, Young-hoon treinava completamente irritado com tudo que estava acontecendo. Foi aí que o protagonista chega atrás dele dizendo que parecia que ele estava animado e o seu doce irmão chama ele novamente de o filho de uma mulher que presta serviços em casas noturnas de entretenimento masculino. O protagonista comenta que parece que ele recebeu o tratamento de um príncipe, já que a sua cara estava brilhando bastante e o médico deles com certeza é bom no que faz. O seu irmão mais velho pergunta onde ele acha que está, pergunta também se ele veio até ali mesmo para morrer. O protagonista pergunta se ele estava putinho, alegando que vai dar uma chance para ele, então sugere que eles lutem agora. E seu irmão mais velho fica surpreso com isso e pergunta se ele acha que só porque ganhou uma aura estava podendo fazer o que quiser. O protagonista fala que sabia que ele odiava e apenas estava dando uma chance para ele bater e pergunta se ele não queria. Seu irmão mais velho, nesse momento, se questiona o que ele estava querendo com tudo isso. Myung-hoon pensa sobre o que ele estava pensando e era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente de antes. Faz só alguns dias desde que ele conseguiu uma aura e se questiona no final se ele conseguiu alguma outra habilidade ou algo do tipo. Mas antes de prosseguir com esses pensamentos, o protagonista interrompe falando que ele nem precisa usar a espada e apenas precisa enfrentar ele com os punhos, já que seria mais fácil para ele. Seu irmão mais velho então joga sua espada para o alto, dizendo que vai rachar sua cabeça ao meio e parte para cima do protagonista pensando que não vai ser derrotado como da última vez, não importa o que aconteça. Nem te conto, vice. Dessa vez, o protagonista conseguiu ver a estratégia de seu irmão claramente. Ele estava basicamente tentando usar o mesmo método que utilizou contra ele da última vez e estava mirando na sua cabeça assim como ele fez. O protagonista então se esquiva ativando a sua aura de Razadon e acerta um soco no queixo do seu irmão mais velho. E foi aí que o sistema avisa para ele que os movimentos dos seus oponentes foram completamente desacelerados. E o seu irmão mais velho já estava completamente atordoado depois desse ataque. E logo recebe uma sequência de outros ataques do protagonista que fizeram ele sair voando dali completamente derrotado. E antes dele cair no chão, o protagonista avança na direção dele para acertar mais um chute na sua cara. E o coitado não conseguia nem entender o sentido disso, mas depois de um tempo ele finalmente acabou desmaiando, já que estava completamente acabado e derrotado depois dessa humilhação. Foi aí que o protagonista se virou para o Blackstone, falando que ele entendeu completamente como usar a sua aura agora. E Blackstone fica atordoado depois de escutar isso e percebe que provavelmente ela acabou ficando com o mestre mais insano do mundo. No dia seguinte, o protagonista estava andando pela cidade junto do Blackstone, que ficou bastante surpreso com o tamanho ridículo dos prédios que já eram extremamente altos e basicamente parecia com uma floresta. Então pergunta para onde o protagonista estava indo e desde quando ele sai de casa. O protagonista fala para isso lembrar que testou seu irmão mais velho, Myung-hoon, para ver o quão bem conseguiu utilizar a sua aura. E agora que pode ver ela completamente, vai se registrar. O cara vai fazer um login presencial. Blackstone ainda não entendeu o que ele estava querendo dizer com isso. O protagonista então explica que agora que ele é um usuário de aura, tem que se registrar na associação. Dentro do prédio da associação, o protagonista vai até uma das atendentes dizendo que quer se registrar como espadachim. A atendente observa que ele está assim escrevendo como espadachim de rank 1 e pede para ele com gentileza preencher uma ficha com seus dados primeiros e depois fazer um teste nível aura. E a atendente, depois de perceber que tinha Bake no nome do protagonista, acaba ficando bastante surpresa com isso. Ela pergunta se por acaso ele é da família Bake da Espada Divina, porém por algum motivo ele recusa dizendo que não é muito fã dessa família. Ela então pede perdão dizendo que na verdade alguém dessa família Bake da Espada Divina esteve ali no mês passado. Então ela coloca a mão na mesa e se levanta irritada falando sobre o membro de sua família que foi lá. Começa a falar sobre o quão idiota ele era, já que ele ficou dizendo, sabe quem eu sou? E ainda disse que não era tão inferior a ponto de fazer o teste de nível de aura. Ela depois de bastante tempo fala que foi a primeira vez que ela conhecia alguém tão estúpido que nem aquele cara. O protagonista fica um pouco sem graça com essa situação, mas ela se aproxima dele dizendo que alguém como gente como ele não pode ser parente de alguém idiota como aquele cara. Ela então vira a cara com vergonha dizendo que além disso, ele também é muito mais bonito. Alexandre, quando escuta essa recusa de sua família, pergunta para o protagonista se ele não liga para os seus próprios ancestrais. O protagonista responde dizendo que sente muito mais e já planejava destruir esses ancestrais de merda faz tempo. A atendente então avisa para o protagonista que ele terminou o básico e uma mensagem chega no seu celular. Ela fala que seu certificado foi registrado no aplicativo e agora só precisa fazer o teste do nível aura. O protagonista então agradece a ela sorrindo e sai dali. É impressão minha ou rolou um clima por aqui? Do lado de fora, enquanto os dois andavam, Blackstone pergunta para o protagonista o motivo dele estar tão feliz assim. Este lembra que na sua vida passada, ele só conseguiu esse certificado com 24 anos.
Blackstone fala que ele agia como se ainda tivesse 15 anos e mais coisas vão mudar futuramente. E é muito cedo para ele ficar maravilhado com essas coisas. O protagonista concorda com ele dizendo que isso é só o começo e que aquela mesma atendente chega correndo do lado de fora, chamando por ele e perguntando se ele tem um minuto. O protagonista pergunta o que ela queria e ela explica dizendo que uma dungeon apareceu ali perto, mas estão com falta de pessoal. E ela ficou se perguntando se ele não estaria interessado em ajudar. Na verdade, tinha uma pessoa esperando na associação, mas ela chamou especificamente ele, já que é uma dungeon onde aparecem as toupeiras das vinhas e poderia ser muito bom para ele praticar. Blackstone observa que ela está sendo legal porque ele ajudou a xingar seus parentes. E aparentemente o protagonista também achava isso. E agora que ele conseguiu ser certificado por ser bom fazendo um teste em campo, e se são toupeiras das vinhas, não tem problema. Que diferente da outra vida, ele decide aceitar essa missão. É uma chance para testar a si próprio. Dentro da dungeon, o protagonista encontra com outras pessoas que perguntaram se ele era um novato. Ele então se apresenta como Bacon Jin. Esse cara que falou com ele é o Hong Hin-soo, que cumprimentava ele dizendo que foi bem sortudo de ter conseguido ir numa dungeon no seu primeiro dia. Nem te conta a sorte que foi. O protagonista entra na brincadeira dizendo que essa também era a sua primeira vez, mas mesmo assim vai dar o seu melhor. Foi aí que um dos outros comenta para o Hin-soo que o protagonista é uma pessoa da família Bacon e pergunta o motivo dele estar falando com ele. Então casualmente é assim. Hin-soo então manda o Young-hoo pensar direito e pergunta se ele acha que alguém da família Bacon viria para uma masmorra pequena e suja como essa, em que eles estavam agora. Então manda esse cara entrar lá dentro e se preparar. Ele sai correndo e diz que os preparativos já estão quase finalizados. Hin-soo então se vira para o protagonista perguntando se ele é um espadachim dos Bacon. E o protagonista fala que não é muito fã da família Bacon. Isso, depois de escutar isso, acaba ficando com medo e manda ele não dizer uma coisa dessas. E pergunta se ele não sabe como cruéis são os espadachins dos Bacon. Sua avisa ao protagonista que se eles vierem, o protagonista vai estar com grandes problemas. Blackstone então observa que a reputação deles deve ser uma merda ali. O protagonista fala que não sabia que era tão ruim assim. Foi aí que ele acabou prestando atenção em uma garota de cabelos vermelhos que estava em cima de uma pedra. Blackstone pergunta para o protagonista se ele conhecia ela. E o protagonista responde dizendo que tem a sensação ruim de que já viu ela antes. Blackstone comenta essa sua atitude dizendo que ela estava agindo igualzinho a um Bacon. Foi aí que ele acabou se lembrando de quem era essa garota. Ela se trata da Yeol Kim-hwa, da formação Thundercloud, a filha mais nova da violenta família Jeol. Lotus Carmesim da formação Lightning Cloud. Blackstone pergunta sobre quem era essa Lotus Carmesim e o protagonista explica que isso é uma família rival à nossa. E essa garota é a filha mais nova da violenta família Jeol. Rufem os tambores. Mesmo na vida passada do protagonista, essa garota estava entre as pessoas habilidosas mais odiadas e dizem que ela treinou sozinha, sem ajuda alguma da sua família. Foi aí que Insu chamou por ela dizendo que tudo já estava pronto e deveriam começar agora. A garota então pula da pedra dizendo que entendeu e já estava indo. Ela se interessou no protagonista e pergunta quem ele era. O protagonista nesse momento estende a sua mão dizendo que ele se chama Bacon Jin. E ela fala que se chama Park In-hwa quando cumprimenta ele. Foi nesse momento que o Blackstone fala para o protagonista que ele entendeu que estava vendo ali. Essa garota ficava treinando enquanto esconde de qual família ela é. Treinando normalmente, sem usar cheats diferentes de um certo alguém. Aí o protagonista responde ele telepaticamente perguntando se ficou louco, já que foi ele que fez o contrato. Isso então chama por eles para entrar aí no portal logo antes que desapareça. Agora dentro da dungeon, Insu começa dizendo que todos já devem estar sabendo que essa é a masmorra das topeiras das vinhas. Explica que não é muito perigosa e diferente do que parece, no entanto você pode se machucar caso não seja cuidadoso, então recomenda que todos ali fiquem espertos. Blackstone nesse momento pergunta para o protagonista se eles precisam mesmo ter medo de uma topeira. O protagonista fala para ele que essas topeiras das vinhas são diferentes. Elas se mexem violentamente por toda a masmorra porque são gigantes e as topeiras que fizeram todo esse túnel que eles estavam dentro agora. Blackstone fica bastante surpreso com o tamanho do local em que eles estavam ter sido feito por algumas criaturas. Arquitetos naturais 0800. Enquanto a equipe andava, Insu aparentemente pisou em um lugar que não deveria, fazendo com que algumas partes da estrutura daquele túnel comecem a desabar. Blackstone, quando percebe as vibrações que estavam acontecendo ali, pergunta se eram das topeiras. O grupo logo começa a ficar em estado de alerta e começam a prestar atenção aos roedores para evitar os lugares que estavam rachados. Foi aí que várias dessas topeiras aparecem das rachaduras. O grupo percebe que agora que eles sabem que estão ali, vão continuar caçando os seres humanos até o final. Blackstone consegue perceber que o ouvido dessas criaturas são melhores do que a visão. Isso novamente reforça o aviso para tomarem cuidado, alegando que mesmo que elas sejam fáceis
de matar, as suas garras são muito perigosas. Foi nesse momento que aquela garota aparentemente rebelde de sua família começa a analisar a situação ao seu redor e olha profundamente nos olhos daquelas criaturas estranhas. E aí, galera, antes de encerrar, só queria agradecer geral que tá curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Vocês são brabos demais. Se não fosse por vocês, eu já teria dropado igual aqueles manhwas que somem do nada sem final. Então continue fortalecendo, porque cada like é um buff no canal. E cada comentário me dá mais 10 de motivação para trazer mais conteúdo para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo.